Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Dias de total terror em Belo Horizonte. Há 40 anos, exatamente no dia 4 de junho de 1977, tropas de choque, militares armados até os dentes, tomaram conta da cidade e arredores. Motivo: a realização do terceiro Encontro Nacional de Estudantes, marcado para o Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da UFMG. Era, historicamente, um dos primeiros desafios civis no país, aqueles tempos de governo de chumbo. E isso colocou em polvorosa, na defensiva, a ditadura militar. Há relatos históricos que falam até em milhares de presos. Cerca de 400 estudantes dentro da Faculdade de Medicina, mas 400 foram para o DOPS. Os demais, muita gente no corre-corre que se instalou na cidade. Eu mesmo, quero até me inserir nesse contexto, estudante de jornalismo da Federal, tive de me refugiar em uma igreja para não ser preso. Pense um pouco no horror de familiares e amigos dos estudantes e demais militantes presos. Era uma época em que a ditadura prendia, torturava, matava e até sumia com o corpo, como aconteceu com centenas de líderes políticos. Cena política debate essa data histórica e os atos que se estendem por toda esta semana na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na UFMG, para marcar os 40 anos desse momento que ajudou a balançar a ditadura, com presença de líderes das movimentações de 1977. Jânio Bragança, presidente do Diretório Central dos Estudantes, DCE, na época das prisões, formado em administração de empresas, pós-graduado em sistemas de processamento de dados. Na época do terceiro N, estudava engenharia metalúrgica. Hoje atua como empresário na área imobiliária, atuando em Itabira. E Samira Zaidan, professora da Faculdade de Educação da UFMG, formada em matemática, foi a primeira mulher a presidir o DCE, isso na gestão 1976-1977. Fez parte da Comissão de Negociação Institucional nos dias de ocupação, naquela loucura que houve em Belo Horizonte. Muito prazer em recebê-los aqui, posso dizer até meus companheiros, né? Na época eu também era do movimento estudantil, só que eu era da massa, vocês eram líderes, né? Eu era aquele estudante da massa, vamos dizer assim. Mas indo para o debate, o Jânio, começando com você, que presidia o DCE naquela época, ele foi o seu sucessor, né? Isso. Seu sucessor. Vocês eram da mesma tendência? Porque era uma briga muito grande naquela época, né? Éramos da mesma. Depois tivemos algumas diferenças. Só algumas diferenças. A esquerda sempre tem rachas, né? Mas naquela época você tinha as posições diferentes, mas agíamos juntos. Muito juntos. Era uma luta contra um governo temerário, um governo Uma que... polícia. Tinha de ter haver uma certa união, né? Embora historicamente as esquerdas sempre se racharam no passado, racham hoje e devem rachar no futuro. Mas, Jânio, conta pra gente exatamente, na sua visão, o que houve naquele fatídico dia 4 de junho de 1977, como começou, e você também pode entrar aí na discussão, se quiser acrescentar alguma coisa. Começa com você, Jânio. Em 79, as entidades estudantis são desmantelados pelo regime 69, militar. né? 69. Com o AI-5... Nós temos um congresso de Biúna, que são presos cerca quando a de ditadura 800... militar endureceu muito mais em 1978, 79. Cerca de 800 estudantes são presos em Biúna. E de 68, 69 até 77... tem todo um trabalho que é desenvolvido de reorganização do movimento estudantil. Eu entro para a universidade em 74, a Samira já estava na universidade. E a gente desenvolve algumas reuniões com os DCEs do Brasil inteiro, encontros estudantis de profissões, e nos encontros dos DCEs a gente decide fazer
o terceiro Encontro Nacional de Estudantes em Belo Horizonte. Nessa tentativa de quebrar a linha dura da ditadura, né? De reconstruir parece até uma brincadeira, linha dura da ditadura, uma rima, mas era assim mesmo, né? Isso, nós já tínhamos feito 2 encontros anteriores. Esse terceiro, o objetivo dele era convocar o Congresso da UNE. A gente queria tirar uma comissão para a UNE, União Nacional dos Estudantes. dos estudantes, e queria que tinha sido fechada. A UNE tinha sido fechada pelo regime militar. E a gente marca esse encontro para a Escola de Medicina. O reitor, Osório Cisalpino, decreta recesso da universidade nesses dias. Coadunando com a lei militar. Ele é pressionado. Ele era uma pessoa que tentava um equilíbrio, segurar a repressão em cima da gente, mas ele é pressionado e decreta recesso da universidade. A gente decide manter, como disse a Samira, de forma unitária. Fizemos uma reunião dos diretórios acadêmicos, dos DCEs, decidimos manter o encontro e destacamos alguns estudantes para ir para a Escola de Medicina, para ocupar o lugar, para garantir o lugar. E vamos para lá 400 estudantes. Agora, eu queria até colocar a Samira aí na discussão. Parece que no dia anterior a cidade já estava sendo cercada, as tropas já estavam nas ruas, dia 3, dia 2, já de 3, junho, sexta-feira. né? Sexta-feira. Conta aí, vocês vão contando como é que foram esses dias. Isso era no sábado, o encontro seria no sábado, Sim. no dia 4. No dia 3, a cidade é cercada pelo Exército e pela PM. As entradas da cidade são cercadas. Era o temerário general Coelho Neto que comandava toda essa Segundo repressão. Exército. Segundo Exército. Os ônibus que estão chegando na cidade as pessoas são presas. Se tem cabelo grande, se parece estudante, está preso. Ou retornados às suas cidades nas divisas, né, do estado de Minas Gerais. Então, ônibus que vinham do Rio Grande do Sul, de Brasília, da Bahia, foram delegações do país todo, as delegações enviadas de volta, né? Aí, certamente, com a interferência do Exército, né? Alguns vêm de carro, alguns chegam em Belo Horizonte. E nós estamos dentro da Escola de Medicina. 4h30, 5h30 da manhã, a gente acorda com a polícia cercando a Escola de Medicina. No início da noite, muita gente ficou lá no Balena, tomando cerveja, naqueles bares do Balena, mas a gente vai... A avenida em frente à Faculdade de Medicina, para quem não sabe, né? Isso. Que era o reduto nosso de tomar cerveja ali. O Balena era o forte. Você mesmo deve ter tomado muita cerveja ali no Balena. É. Mas aí, quando chega 11 horas, todo mundo entra para o diretório. Tem colchonetes, a gente deita nos colchonetes, aí a gente acorda com a polícia cercando. Todo mundo lá dentro. 5h30, 6 horas já invadindo ou só cercando? Não, primeiro ela cerca lá a escola, lá fora. Ela não deixa ninguém entrar e sair. Depois ela invade a Escola de Medicina e para na porta do DA. Fica ali a tropa de choque ali. Quer dizer, eles saíram, nós assistimos à ocupação, porque eu fiz parte de uma comissão que ficou do lado de fora para fazer negociações institucionais, caso fosse preciso. Nessa altura a gente já sabia que ia ser preciso. Ia ter problema. Então, de manhãzinha, quando estava amanhecendo, nós vimos da Praça Floriano Peixoto, não tem uma central de polícia militar ali? Dessa central a gente viu os carros saindo. Então, eles cercaram a Faculdade de Medicina na frente e todo atrás. Não tinha por onde sair. Tudo era coordenado pela 2ª Divisão de Exército. Sim. Mas a PM que fez a vez... A PM que fez o cerco. Fez o cerco e as prisões. E que horas que começou essa invasão lá do DA da Medicina, sabe? Não, teve um cerco na hora que o dia estava amanhecendo e que a entrada dentro do campus, que não chegou a invadir dentro do diretório acadêmico, mas a entrada dentro do campus no estacionamento, deve ter sido lá pelas 11 da manhã, Jânio? Isso. De início fecha a Balena, Avenida Alfredo Balena. Depois eles invadem, chegam lá dentro. Eu não lembro direito. Quem estava lá dentro, sem exceção, 400 pessoas, 400 estudantes, foram quase 400, todos. Foram presos de levar Nós dividimos o pessoal. Né? A gente dividiu o pessoal. Então, o que estava colocado? A Gamileira era antes daquela, onde houve uma queda posteriormente, ou já tinha... Não, a Gamileira é onde é a exposição de animais. Ah, sim. Eu acho que houve uma queda que foi lá também, sim, né? Foi depois. Foi depois.
Mas, Ainda bem que não caiu na cabeça dos estudantes. é, Caiu depois. mas valeria a pena lembrar que o cerco da polícia era uma situação muito tensa. Então, as negociações indicavam que tinha uma ordem expressa de Brasília para entrar e prender todo mundo. E aí eu acho que tanto o reitor quanto o diretor da Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências Biológicas tiveram uma atitude de negociação no sentido de manter a integridade física dos estudantes. Eu creio que isso é algo que a gente possa Quem realmente estava lá dentro afirmar. não sabia o que ia acontecer, né? Não, a Não, gente não, imaginava, sim. Então a gente... Não sabia o que, depois de preso, o que podia acontecer. Não. Na não época da sabia. ditadura não tinha regra, não tinha... Mas a gente sabia que... Mas não a tinha- invasão... A lei era não lei. Pois é, mas a gente não estava ingênuo lá. A gente dividiu o pessoal, um time ficou lá dentro e um time ficou lá fora. A gente imaginava que poderia ter problema, mas não imaginava a amplitude do problema, né? As pessoas são presas, são colocadas em ônibus, são levadas para a Gamileira. Dessas pessoas, uma turma é levada para o DOPS. Em seguida, Em seguida. Onde que já Faz já uma estavam triagem. outros presos, né? Já Não, estavam. não. Quem eles achavam que eram as pessoas mais importantes, eles levam para o DOPS. E vão soltando os da Gamileira no outro dia. Entendeu? Todo mundo passou a noite, a madrugada, até Isso. amanhã. E o do DOPS fica lá no DOPS mais uns 3, 4 dias. Você é entre esses que Eu, que foram Duda, para o o Zé Afonso, o pessoal da medicina. pessoal da liderança. Isso, que eles identificavam como tal. Tem vários casos curiosos. Tem pessoas que... Tem um estudante que vem de Alfenas para cá, que ele viu no jornal que tinha um encontro. Aí Nem ele se sabia bem o que se não tratava. não sabia, e ele veio e eu estava até ali fora vendo a relação, o nome dele ele foi pro DOPS. Porque perguntava para ele, ele não sabia. E ele disse, esse cara deve saber demais, né? Porque ele não sabe de nada. Ele não conta nada porque deve ser um cara, então ele foi pro DOPS. Mas no DOPS, essencialmente, foram as pessoas das entidades que eles identificavam com maior liderança. Você é presidente do Eu- DCE, as pessoas que você for- estava nessa leva aí? Não, eu estava na comissão de negociação, na Está casa mirando. da colega Cacilda Teixeira de Carvalho, no telefone com o reitor e o reitor com o secretário de Segurança, Tentando tanto no a negociação. sentido de negociar para não haver uma invasão e uma agressão física aos estudantes, e a negociação foi o registro dos estudantes todos, então levados para a Gamileira, registrados e soltos. Então, o reitor providenciou cobertor, alimentação, porque os estudantes estavam sem alimentação, mas não sabemos como, a partir daí, os que estavam no Gamileira, assim, em torno de 50, 60, foram selecionados e levados para o Isso. DOPS, e esses em cursos na Lei de Segurança Nacional. Os que estavam no DOPS. Os que estavam no DOPS. Muito Processo bem. aberto. Nós processo. vamos continuar com o programa daqui a pouco, vamos fazer um intervalo. Cena Política volta já. Segue Cena Política debatendo, falando sobre o dia, há 40 anos, em que a ditadura militar prendeu milhares de pessoas em Belo Horizonte. Com presença de Jânio Bragança, analista de sistema, e da professora de Educação Matemática da UFMG, Samira Zaidan. Samira, vamos continuar a história do Dia das Prisões? Naturalmente, naquele dia, naquela hora, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas houve negociações, reitores, deputados. Eu me lembro muito da participação da ex-deputada Sandra Starling. Conta pra gente como é que foi isso. Olha, importante no contexto entender que as reuniões eram proibidas, a divulgação, a discussão era proibida. Três Então, pessoas na esquina já era motivo de problema com os militares, né? Exato. Então, marcar um encontro nacional e desafiar sua realização foi uma ousadia que o movimento estudantil, como disse o Jânio, não foi ingênuo, fez porque achava que tinha força para fazer. Tínhamos na UFMG um diretório central de estudantes e 19 diretórios acadêmicos, mobilizações grandes dentro das unidades,
principalmente com questões de cultura, de ensino e de denúncia da ditadura. A gente tem que lembrar que essas movimentações dos estudantes antecederam as movimentações dos metalúrgicos em São Paulo, Então, que ajudaram aí que foi um golpe mais decisivo na ditadura. Então, né? no ano de 1977, era uma ousadia fazer isto. Então, a cena lá criada talvez seja difícil de imaginar hoje, que eram 400 estudantes dentro do diretório acadêmico, policiamento fortíssimo cercando, já tínhamos 400 presos no DOPS e cerca de 1.000 pessoas do lado de trás da polícia militar. Então, você tinha uma cena explosiva. Corre, na rua loucura. Explosiva, cachorro, a polícia estava com muito cachorro, né, com muito cão treinado. Eu me escondi na igreja da Boa Viagem. Boa Viagem. Ali foi Mas São José, igreja São José, várias igrejas de vários tempos, talvez até outras instituições, todo mundo correu para não ser preso, né? Exatamente. Então, naquela situação, a negociação era, como eu disse, para manter a integridade dos estudantes e, ao mesmo tempo, não ter uma evasão de destruição da universidade, que é o que parecia que iria acontecer. Né? No ano anterior, a gente tentou fazer um debate com o Muniz Bandeira sobre o petróleo do Brasil. Geógrafo, né? Sobre os contratos de risco Sobre do os contratos petróleo. de O risco. professor Muniz Bandeira. Professor Muniz Bandeira esteve aqui. Nós vamos fazer um Ele era debate. geógrafo, não? Eu não lembro Uma coisa a profissão assim. dele. Ele mexia com... Ele era um político também, né? Também. Tinha uma formação política importante. O debate era no DCE, ali na Praça da Liberdade, onde é o Centro Cultural, ali na Onde é o Belas Artes Belas Artes hoje. Liberdade. Eu participei lá da Semana do Proibido, com exibição de peças, filmes, leituras de textos proibidos pela ditadura. Isso foi depois. Isso não me lembro O exatamente. Muniz Bandeira cerca o ajudei na DCE e não organização. deixam fazer o debate. Os shows das caloradas que a gente fazia, os shows eram do Gonzaguinha, quem fosse, eles perturbavam o show da gente. Tinha que tirar o alvará, tinha que tirar a autorização na Polícia Federal para fazer um show, e eles seguravam até a última hora para impedir. Então, isso que a Samira coloca era um contexto um contexto escuro daquela época. Né? Cineclubes tinham dificuldade nas escolas, mas esse trabalho estava sendo feito. Já vinha sendo feito há alguns anos. E a gente resolveu fazer o que você falou, dar um grito. Né? A gente foi o primeiro desafio. Depois de 70, é o grande desafio do regime militar. Esse encontro tem esse significado. E essa geração que faz esse encontro, quer dizer, não é quem está lá dentro ou fora, é a geração que se mobiliza nesse encontro, é a geração que trava a luta pela transição democrática no Brasil. É a geração que depois ocupa os sindicatos, jornalistas, professores. São pessoas, estudantes daquela época, que vão se formando e ocupam esse espaço na sociedade civil, que tem uma grande responsabilidade na transição democrática em Minas Gerais. Teve na ressonância a derrubada da ditadura, né? Isso. Juntamente com os movimentos políticos, MDB, partidos de esquerda, partidos clandestinos. O sindicato dos Digamos que jornalistas... pôs a nu publicamente. Os limites. Os limites. O que podia e o que não podia. Enquanto a ditadura ficava ali meio disfarçada, de distensão, de abertura, ali mostrou que não existia liberdade de reunião. Sim. Mostrou publicamente. De uma maneira enfática, né? De uma maneira enfática. Até milhares de prisão, né? Vocês falam em 400 prisões lá no DA da Medicina, outras 400 pessoas que acabaram indo para o DOPS, mas há relatos até de fontes da própria universidade que foram mais de milhares de presos. Talvez pessoas que estavam deslocando, talvez. Não, há muitos relatos que a gente está aqui, inclusive, time de tentando futebol resgatar. foi preso, time de futebol. Time de futebol. Caravana de geólogos, estudantes de geologia. Eles sempre imaginavam que os jogadores de futebol estavam disfarçados, né? Sim. Então foi preso, time de futebol. Você pega os jornais da Devia época. ter um material comunista lá dentro da bola, né? Sim. Escondido lá dentro da bola. Time de futebol, caravana de geologia. Todo mundo, menino que cabelo comprido é preso. Então são muitos. O número certo eu não sei. Sei que são 400 lá dentro. Lá dentro, né? Agora, e houve essa mobilização, então, política, reitores, você citou os reitores. Quando eles foram levados para a Gameleira, nós tínhamos uma comissão externa que mobilizou famílias e amigos. Isso. Então, a chegada dos presos na Gameleira, 10 ônibus,
As saíram famílias da estavam lá na medicina. porta. As famílias estavam lá acompanhando todo o processo. Depois, levados para o DOPS, os que foram, as famílias também foram. Então, nós preparamos um sistema de garantia dos nossos colegas, né? E eu creio que, nesse momento, com um apoio institucional importante. Ou seja, o movimento chamado movimento, o ME, né? Como chamava o movimento estudantil na época, hoje não existe nem sombra disso, né? Que era forte, muitos milhares de estudantes participavam. O ME, então, já sabia o que podia acontecer e já entendia toda aquela movimentação como um desafio, né? Um desafio. Não tinha, vamos pensar, hoje a gente não tinha um vereador, não tinha um deputado do campo democrático que tinha expressão em Minas Gerais. O que tinha aqui era um movimento estudantil, mais nada. Não tinha mais nada na cidade do ponto de vista de expressão democrática, né? O que existia, talvez, padres, um ou outro, que rezavam a missa, mas não tinha um movimento como tem hoje. Rezavam a missa e falavam algumas coisas. Isso, né? Mas a sociedade era outra, né? O movimento estudantil era a maior expressão de luta que tinha na cidade. Ou talvez a única expressão pública. Né? Isso reproduzindo no país todo, né? Não só na cidade. Era forte isso. Agora, historicamente, isso é explicado, né? Porque os estudantes não só se encontram todos os dias durante algumas horas, Sim. e eles não estão presos ao sistema produtivo. E são jovens, Sim. Né? Idealistas. Idealistas e com vontade, e com... então, atividades culturais eram muito participadas, muito participativas, a produção de jornais, de boletins, de encontro de poesia, era o que podia ser feito. Eu me lembro que na época isso funcionava muito nos bandejões, né? Nos bandejões. No bandejão da medicina, no bandejão da arquitetura. Por exemplo, a revista de poesia e arte que eu participei, que eu fundei com outros poetas, Marcelo Dolabella, Luciano Cortez, Avanilton de Aguilar, que eu não sei por onde anda. Nós fundamos a revista 100 Flores, uma centena, 100 de 100, né? Foi fundada em Bandejão, 78, faz ano que vem 40 anos. Vocês estão fazendo, o terceiro N faz 40 anos, agora 100 Flores faz ano que vem. Então era um momento ali que se sentava, que se discutia, além de, naturalmente, alimentar, né? Era um bandejão até subsidiado. A gente fazia os jornais murais. Os jornais murais, que você lembra? A gente pregava os recortes de jornal nas paredes. Denúncias. Jornais censurados, né? E tinha fila para ler, né? Tinha fila. Quer dizer, hoje você fala de internet, rede social. Não tinha nada né? disso. Era agora, jornal mural de parede. O expoente era o jornal Go a Go, se pegar com o pé é Dibra. Sim. Né? O jornal Go a Go era um acontecimento, porque reuníamos todas as tendências do movimento para distribuir o jornal. Pegaram uma coisa de futebol para fazer um jornal de ideias, de militância. Exato. Né? Gol a gol, com pé se pega e no dribla. Gol a gol, né? se pegar com pé, dribla. Né? E o jornal tinha o propósito de denúncia da pobreza no país, que era extrema, de denúncia da ditadura e de levantar as bandeiras da educação. Muitas bandeiras da educação, era o funil do vestibular, era a reforma da reforma educacional, eram vários elementos, né? E até a denúncia de repressão sobre os professores. As principais bandeiras que eu me lembro eram as bandeiras democráticas, né? Anistia ampla, geral e restrita. A anistia já veio depois, né? A Assembleia Constituinte, né? Vieram depois, né? É liberdade de opinião e expressão. Contra a censura. A censura era algo marcante. Todos os jornais eram censurados. O Estado de São Paulo publicava nas suas páginas censuradas os poemas do Camões. Né? Receita de bolo. Receita de bolo. Flores coloridas. Receita de bolo para cobrir as partes e denunciar a censura, né? O cara via então, os jornais eram denunciados, as músicas eram censuradas, né? E as atividades nossas queriam censurar também. E a gente não aceitou isso. Muita gente não sabia. Chico Buarque, que era muito censurado, praticamente todo o trabalho dele, teve de contar um pseudônimo, Julinho da Adelaide. Julinho da Adelaide. Ele gravou até a música, seu pai não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Porque a filha do Geisel disse numa entrevista lá, o ditador Geisel, né, que gostava do Chico Buarque. Então ele gravou, seu pai não gosta de mim, mas sua filha gosta. Muito bem, já estão me pedindo para fazer um intervalo, nós voltamos já já.
Vamos? Muito bem, em frente cena política, debatendo a ditadura militar e as prisões milhares que houve aqui em Belo Horizonte, com a presença do analista de sistemas Jânio Bragança e com a professora de educação matemática Samira Zaidan. Eu ia falar Raidan, não, falar na hora, Zaidan, certinho. Você achou que eu ia errar, hein? Não, fiquei esperando. Jânio, nós temos, então, essa geração que fez essa luta. Nós temos o Brasil de hoje, que nós vamos falar do Brasil de hoje também. Esse programa não é só sobre o passado, mas eu queria que você assim, resumisse qual o saldo que fica da luta, da participação dessa geração que fez o terceiro N aqui em Belo Horizonte. O Carlão, eu acho que... Carlão, você me chamou de Carlão, eu fico feliz, viu? Que era meu nome na época da faculdade. O Carlão, mas o maior orgulho nosso de ter sido a geração que travou esse desafio. E esse desafio foi marcante para quê? Para a construção da transição democrática e de alargar os limites da distensão. Né? A distensão vinha com limites bem definidos. E essas lutas ampliaram, forçaram isso. Outras lutas vêm depois, outras gerações vêm depois. E essa geração, ela reconstrói e fortalece os sindicatos de professores, UT não existia, sindicatos de professores não existia, associação dos funcionários da Universidade Federal não existia. As lutas operárias. Não, estou dizendo mais, aí eu estou dizendo mais das camadas médias, entendeu? Porque nesse tempo também começa a surgir, por exemplo, o MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, começam a surgir movimentos também, né? As greves operárias começam em 78, no outro ano. Já existia um trabalho operário sendo desenvolvido. Mas essa geração nossa, uma geração de classe média estudantil, ela participa do movimento estudantil e participa das lutas sindicais, se integra nos sindicatos de classe média, que são importantes na construção da sociedade democrática. Outros elementos aparecem até mais importantes depois, em 78 e 79, com a greve geral do ABC. Né? Mas essa geração é marcante nesse momento de 77, que é o primeiro grande enfrentamento, desafio do regime militar. Samira, e vamos voltar para essa programação. A gente tem até o cartaz aqui, né? Um cartaz muito bonito. É uma foto da época, né? Estudantes passando assim num corredor de militares, né? Chama corredor polonês, né? Polonês. Corredor polonês, dá para pegar aqui? São soldados em volta soldados e quando saem da escola de medicina, né? Saíram assim... Saindo para o ônibus. Para o ônibus. Corredor polonês. Saindo para ser preso. A camiseta está com isso aí também, né? Muito bem. Mas essa programação, por que comemorar? Não é uma comemoração, não vai comemorar prisões, né, naturalmente. Mas são atos de comemoração de uma luta, de um momento. Uma confraternização. É uma confraternização de algo que nos uniu, algo muito forte na nossa vida, que nos uniu, uma experiência que marcou. E é uma oportunidade de reencontro, de trocas de experiências, de trocas de ideias, mas do reencontro mesmo, né? E a programação? E de, vamos dizer assim, registrar a memória. Porque nós tivemos o terceiro, o 30 anos, né? 20 anos, 30 anos. E nós estamos pretendendo deixar o registro do papel desempenhado por esta geração, vamos dizer assim, universitária, da UFMG, da PUC, estudantes secundaristas, poucos mais havia, que nós estamos querendo deixar formas de registro do que foi essa experiência. Olha, eu quero estar debatendo com vocês nos 50 anos, meio século, hein? Vai ser uma data boa. Mas isso que a Samira falou tem uma coisa importante. Parece que o mundo acabou em 69 e começa de novo em 79. Se você vai ver as manchetes dos jornais, né? 68, 69, AI-5 e Biúna. Depois, em 79, tem Congresso da UNE.
Você vai no site da Uni e não fala do que aconteceu nesse intervalo. Até a própria Uni tá... Não, vai lá no site da Você Uni. fala que o brasileiro, que o país, Então o Brasil, parece que teve um tem buraco pouca memória, negro. né? Tem pouca Né, memória. um buraco negro nesse intervalo e que não teve luta, não teve construção da luta pela anistia, pela democracia, pela liberdade de expressão. Para chegar lá na Uni, chegar na anistia, teve esse caminho. E lembra, os exilados chegam em 79, não é isso? Começa a chegar Em 79. Aí eu Então queria quem até- estava aqui? 80. Nós. Sim. Nós que estávamos aqui. Ele estava segurando a bandeira, né? É. Estavam segurando Pelas a bandeira. liberdades democráticas. Mas, ô, Jane, eu ia entrar até nessa programação, que depois eu quero que vocês Sim. falem sobre ela, que vai estender por toda essa semana. Cena Política vai ao ar às 23 horas dessa segunda-feira, mas o programa repete, a programação vai por toda a semana. Você teve muito problema na sua vida porque você foi lá para o DOPS, né? Parece que 12 anos depois você ainda estava na Lei de Segurança Nacional fichado, né? Eu tive dificuldades para arrumar emprego. Eu fui trabalhar depois numa empresa, na Copasa. E a Copasa exigia atestado de bons antecedentes, entendeu? Eu fui tirar um atestado de bons antecedentes e veio um atestado meu com um carimbo. Registram-se antecedentes criminais. Eu tenho esse atestado guardado comigo até hoje. Hoje é honra, né? É. E aí eu não podia levar esse atestado lá na departamento pessoal. Aí eu tinha um conhecido lá na Copasa, que eu liguei para ele, era do PDS. Chama-se Paulo Navarro. Não é esse jornalista, não, é um outro aí. Sim. Eu liguei para são o Paulo, parentes. o Paulo me atendeu e falou, não, Jane, nós vamos contratar você independente disso. Mas foi uma boa vontade dele. Anteriormente, eu passei no concurso na Prodabel e fui vetado. Na Prodabel. Como analista de sistema. Não, na época era um estágio, ainda não tinha sido, era estudante ainda. Eu, o Tinão, outras pessoas tiveram... Pessoas do que também que foram pro DOPS, né? Isso, nós tivemos Tudo ficaram problema. com a ficha suja na polícia. Depois um advogado meu tirou um habeas data meu em 89. 89, nós estamos falando de 10 anos depois da anistia. O SNI me acompanhava até 1989. Tem lá um registro desde uma reunião que eu fui, não sei onde, em 1989. Vai ver que está acompanhando até agora, viu? Samira, Não. vamos voltar. Samira, vamos voltar. E estava falando da programação, eu mostrei o cartaz aqui, o corredor polonês. Como é que é a programação para as pessoas saberem? Eu sei que tem uma festa, que tem debate na Câmara Municipal, que tem não sei o que na Assembleia Legislativa. Fala pra gente. É amanhã, às... Terça-feira. Amanhã, 19 horas. terça-feira, dia 6, às 19 horas, na Câmara dos Vereadores, haverá uma sessão convocada Do Gilson Reis. pelo vereador Gilson Reis. PCdoB, né? PCdoB, Gilson Reis. E outros, não? Sim, mas vamos, o que, Sim, que vai vai acontecer haver uma lá? sessão Solene. solene onde esse assunto será considerado, as pessoas falarão, contarão no sentido de marcar a memória E mesmo. depois é a Assembleia Legislativa também, né? A Assembleia Legislativa foi semana passada. Semana passada. Foi a semana Foi passada. no dia 1º, quinta-feira. Sim, passou. Depois nós vamos ter no Na Assembleia sábado. também foi uma sessão solene? Foi uma sessão solene, estivemos presentes, mas muitos colegas foram e foi uma sessão de falas e de memória e de registro, né? E no sábado, no próprio local onde haveria o congresso, no diretório acadêmico, O DEA fica ali em frente à medicina, no prédio na da Avenida medicina, Alfredo Isso. Balena. onde tem aquele estacionamento com Exato, árvore. exato. Lá no fundo do Não sei se estacionamento. eles já derrubaram a árvore, não, né? Não, não. tem, estão lá. Estão lá, né? E nós As árvores estaremos... onde que a gente namorava, lá no estacionamento. Nós estaremos com a equipe do Diretório Acadêmico e convidamos a diretoria da Uni. Vou fazer um parênteses. No dia 14, a Uni completa 80 anos este ano. Isso. E realizará em Belo Horizonte, Congresso. na UFMG, no campus da Pampulha, o seu congresso. Com a- Simbolicamente aqui por causa das prisões. né? E porque a universidade acolheu os estudantes
e haverá delegações nacional de todos os estados, enfim. Dia 14. Virão para a partir do dia 14 a 18, se eu não estou enganada. Isso, dia 15 tem uma mesa redonda sobre o terceiro N. Dentro do Congresso haverá uma mesa redonda do terceiro N. Dentro do Congresso da UNE. Muito bem, mas e a festa? Nós paramos na festa. Vai ter uma festa lá no DA da Medicina? No DA da Medicina, sábado, dia 10, às 18 horas. A partir de 18 horas. Que é isso, é um congressamento, um encontro, um reencontro. Vai ter discurso, é claro. Para comemorar. Breves discursos. Breves discursos, esperamos que breve. Breve, né? Porque se deixar líderes esmaecidos, estou usando a palavra difícil, líderes passados, falarem muito, eles falam... O objetivo é o encontro. É mais a confraternização, o objetivo nosso lá. Vai ter essa confraternização. Isso é aberto ao público, uma pergunta? Sim. Aberto ao público. Não se tem a carteirinha do DCE de 1977, não. A minha eu já perdi, viu? Perdi uma bolsa, foi minha Fizemos carteira. uma camiseta. A camiseta. Que é uma camiseta para dar a marca de time, né? Muita gente vai de camiseta, tá usando, tal, é isso. Muito bonita a camiseta, viu? E foi feita, essa camiseta foi feita por um militante da época, né? O Geninho, né? Geninho é mais novo um pouco, ele chega pouco depois. Ah, é? Tá bom, mas ele expressou muito bem o espírito da época. Cena Política faz mais um intervalo e volta já. Cena Política. Brasil há 40 anos, Belo Horizonte, a ditadura militar prendeu milhares de pessoas. Tempo de trevas, de chumbo. Estou aqui com líderes das movimentações estudantis daquela época. Samira, vamos parar de falar um pouquinho do passado, né? O programa aqui não é um programa só do passado. A gente vê hoje uma crise política muito grande, muito intensa, uma crise que puxa a crise no Brasil. A conjuntura não se estabiliza. Já caiu a presidente eleita, Dilma, que sofreu impeachment. Hoje o seu sucessor está no cai, não cai, está no cai, não cai. A gente não sabe agora o que está acontecendo, que a gente está gravando aqui, mas pode... Amanhã terça-feira, tem o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode determinar até a cassação da chapa Dilma-Temer. E ele perdeu o cargo. Bom, deve acontecer alguma coisa aí no caminho para estender esse julgamento, mas é o que haverá amanhã. Mas eu te perguntaria, a gente vê essas movimentações, a gente viu movimentações para derrubar a Dilma, e a gente vê grupos defendendo a ditadura militar, ainda hoje. Saem com bandeiras, saem com faixas, não grupos expressivos numericamente, mas grupos localizados. Esses dias eu vi a entrevista de um ex-deputado que perguntaram para ele qual o presidente que ele acha mais importante da história do Brasil, e ele falou o presidente Castelo Branco, o ditador, o primeiro ditador da linha da ditadura. Era hora de perguntar a esses que defendem a ditadura, até para esses ex-deputados, se ele tivesse um filho preso, torturado, morto, e cujo corpo não foi achado até hoje, se continuaria com esse pensamento, né? Mas eu te perguntaria, como é que você está analisando esse passado com os dias de hoje, a conjuntura de hoje? Olha, o movimento desde o fim da ditadura vem crescendo, o movimento social é grande, a sociedade se organizou, sindicatos, associações, movimentos de toda hoje, ordem. Essa conjuntura brasileira... Sim, e hoje o que nós temos nessa conjuntura é a não aceitação dessa construção democrática social por um setor dominante que domina o Congresso e que domina a cena política. Então nós tivemos um golpe... Não é o programa não, viu? Brincadeira. Está certo. Nós tivemos um golpe, né? A impeachment da Dilma, a ele se sucedeu um golpe, a perda de direito. Um setor que diz que é golpe, outro diz que não é golpe, aquela coisa, né? Na minha opinião, eu acho que eu estou caracterizando como um golpe. E sucede-se a ele a quebra dos direitos
gradativamente a perda dos direitos de uma maneira tão rápida que a sociedade está estupefacta. Mas assim, vou voltando aí, passando aí para o Jânio, a bola, como é que você vê esses grupos hoje defendendo a ditadura militar? Eu acho que parte tem pessoas que existe uma crítica muito forte na sociedade brasileira da corrupção que controla os partidos políticos, né? Grandes empresas Isso não tem são donas de deputados. Nenhum partido fica de fora. São donas de deputados. Você vê agora a lista da JBS de alguns bilhões de reais para financiar a campanha, né? Então existe uma crítica à corrupção e algumas pessoas se iludem achando que combater a corrupção é ter um regime duro, não democrático, né? Quando combater a corrupção é exatamente fortalecer a democracia. Sim. E ter uma fiscalização da sociedade em relação aos poderes executivo e legislativo. Mesmo porque na época da ditadura também houve corrupção. Né? Então, ela não era sem a participação, só não era divulgada, noticiada. Sem a participação democrática e a fiscalização, então alguns se iludem, né? Porque não sabem o que é ditadura. Né? Porque a ditadura não tem transparência, não tem poder de fiscalização, você não tem poder de crítica, você não tem nada. Né? As pessoas não têm os direitos individuais. Alguns outros não, alguns outros são de direita mesmo. As pessoas não têm os direitos individuais, né? Podem ser presas, torturadas, mortas, embora a grande maioria da população acho que continua assim, né? Porque o crime de opinião... A classe média hoje tem esses direitos, mas a população de periferia até hoje não tem. Mas é o crime de opinião. A gente tem que pensar nisso, né? O crime de opinião é um crime de ideia. Ou você concorda comigo, ou é preso. Isso que é ditadura. Né? Agora, a violência, que é outro aspecto que tem, que é marcante na sociedade hoje, é um outro aspecto muito grave na sociedade brasileira. Né? A violência, principalmente na periferia das grandes cidades. Né? Infelizmente. Casa com a pobreza. Casa com pobreza, desigualdade social. Eu gosto sempre de contrastar isso, porque né, a questão de prender, torturar, infelizmente, mesmo com governos que tentaram a linha popular aqui no país, ainda se manteve isso. Esses dias aí saiu estudos, estatísticas sobre isso. Né? Mas vamos voltar à questão dos grupos que hoje estão com essa bandeira de ordem, vamos dizer assim. O que você diria, como é que você analisaria? Ele fala da corrupção, o que você diria, Samira? Acho que são equivocados. Acho que eles podem estar iluminados por uma perspectiva de direita, mas é um equívoco, como o Jânio disse, acreditar na resolução das coisas pela força. Nós temos que defender a humanização, a colaboração, o compartilhamento, a educação para todos. Como você falou, a pobreza nas periferias é muito grande, né? Então, de novo, a educação, a saúde, a questão do saneamento básico, isso no nosso país é assustador. Toda política que se desenvolve não conseguiu ainda equacionar efetivamente a condição de vida da grande maioria. Então, é isso que nós temos que pensar, num compartilhamento. Né? Eu acho que o que proporciona isso é a democracia. Não sei se a democracia através das eleições, pode ser uma democracia através do poder direto, mas aí é uma construção que a sociedade tem que fazer. Hoje está esse embate aí, né? Se Temer cair, eleição indireta ou eleição direta, né? É um embate aí, várias frentes se digladiando, né? Até sobre isso, né? Quando fala-se que o poder pode vagar, né? Existe outro caminho na democracia que não seja eleição? Hoje? Como conhecemos, não existe esperteza dentro da democracia. O que eles fizeram com a Dilma foi uma esperteza. Arrumaram um artifício contábil para... Se ela já era meio fraquinha, isso não justifica tirar uma presidente por isso. Né? Mas uma esperteza jurídica para tirar a Dilma. Hoje não é esperteza jurídica, é comprovada a corrupção do presidente atual. Né? Tem gravações do cara, né? Foi pego lá com a mala de dinheiro. Ainda está saindo as gravações oficiais, porque houve lá uns cortes e tal. Sim, mas eu acho que as gravações vão mostrar. O cara devolveu R$500 mil menos 35. Depois teve que devolver 35. Mas eles dizem que ele não é muito assim, guloso, não, né? Porque geralmente eles tiram 20%. Ele só tirou 7%. 7%. É honesto, viu? Quase honesto. Então, e mais 200 parlamentares, né? Que é outro aspecto. Hoje, você está falando sobre a esperteza, tem uma frase no jornalismo que fala que a esperteza, quando é muito,
ela come o dono. É Quando ela é isso. muito, ela come o dono. Agora, fazer eleição para presidente com esse Congresso, eu acho que o mínimo que a gente teve que ter é eleição geral no Brasil. Direta e geral. Em geral. É difícil, mas com um Congresso desse financiado, comprado pelos empresários, né, você tem que ter uma eleição e a população acordar e eleger gente que seja condizente com os interesses, com seus ideais, e não interesses econômicos. É. E aí a eleição direta vai ganhar as ruas, está ganhando as ruas, Isso. e a esperança é sempre colocada na mão dos jovens. Ainda não houve manifestações assim, digamos, muito amplas, não houve manifestações de milhares e milhares de pessoas, mas é uma movimentação que está crescendo, né? Está crescendo. Eu acho que houve um pouco de enfado, né, no Brasil, depois de 2013, depois dessas manifestações aí, mais para derrubar a Dilma, houve um certo enfado com as Mas, com as Carlos, dia 24, a paralisação no Brasil foi muito grande. Foi. Houve pouca repercussão na mídia. Sim. Está sendo convocada uma nova greve geral para o dia 30 O show de das junho. diretas ontem em São Paulo tinha mais de 100 mil pessoas. Sim. Então, quer dizer, como você disse, vai crescendo, né? Eu acho E os que jovens, a entrada dos jovens, dos trabalhadores de periferia, isso aí tem que acontecer para ter uma mudança, senão de cima não virá. Sem dúvida. Olha, muito bom recebê-los aqui. Agradeço a Jane Bragança, Samira Zaidan, professora da UFMG, analista de sistema, que foram líderes das movimentações de 1977, que de uma certa maneira começaram a abalar a ditadura militar. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate. Até o próximo. Boa noite.